Olá, pessoal. Voltamos então aí para a nossa terceira semana, né, do conteúdo de bioquímica. Nós já estamos falando aí, né, as 2 semanas passadas a respeito dos lipídios, né? Vimos uma dinâmica de características gerais, vimos todo o processo relacionado à absorção, digestão, né, e transporte desses lipídios. E especificamente na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho a respeito do metabolismo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Beleza? Então, pessoal, quando a gente fala a respeito, então, de toda a dinâmica relacionada ao metabolismo do lipídio, então vamos imaginar que vai ser exatamente tanto no seu processo de síntese, como também no processo de oxidação. Então, de certa forma, a gente vai estar falando da síntese de triglicerídeos e também do processo de beta-oxidação dos ácidos graxos, então, para a produção de energia. A gente já sabe, né, de maneira geral, que todo esse processo ele vai estar acontecendo numa dinâmica metabólica diferenciada, né? Então, baseado exatamente em todo aquele processo de jejum prolongado, ou até mesmo de necessidades não tão específicas de energia, para que de fato a gente tenha aquilo que seria, né, você suprir a necessidade de ATP do organismo. Isso quando a gente fala da oxidação. E de certa forma, quando a gente fala do processo de síntese, tudo aquilo que vai fazer com que a gente possa estar acumulando esse excesso, né, de ácidos graxos na forma de triglicerídeos ali no tecido adiposo, né? Então a gente vai estar observando algumas situações relacionadas exatamente a essa dinâmica, ok? Então, pessoal, começando aí pela dinâmica de síntese de ácidos graxos. Então, vamos imaginar que, de certa forma, todos aqueles ácidos graxos, né, que a gente necessita até para a síntese, por exemplo, dos triglicerídeos, ou até mesmo no processo de oxidação para a produção de energia, a gente vai estar obtendo ele a partir da dieta. Isso a gente viu até na semana passada, né? Então, imaginar aqueles ácidos graxos que são absorvidos, são transportados via a albumina plasmática, né? E aí chegando até os tecidos para que, de fato, acaba acontecendo toda aquela dinâmica de degradação. Só que nós observamos que, de certa forma, existem rotas metabólicas, né, no nosso organismo que vão fazer com que possa ser sintetizados mais ácido graxo. Então, numa dinâmica de estar armazenando para que, posteriormente, eles possam ser utilizados aí como fonte de energia. Então, pessoal, uma dieta em que eu tenho carboidratos e proteínas em excesso, nós observamos que vão existir vias metabólicas que vão estar convertendo esses compostos, né, ou resultados, né, produtos, né, ou até mesmo os intermediários das vias relacionadas a eles para armazenamento na forma de triglicerídeos. Então, nós vimos, por exemplo, na dinâmica de metabolismo de proteína, de metabolismo, por exemplo, dos carboidratos, que eu tenho certos produtos do processo oxidativo, né, que eles acabam servindo como uma espécie de inibidores alostéricos da via. Né? Então, o excesso de um determinado produto ele acaba inibindo a via. Então, vamos imaginar que eu tenho produto para que continue sendo processado. Então, para que você possa novamente ativar, aquele excesso do produto ele vai ser desviado. E aí a gente tem a dinâmica da síntese de lipídios a partir da formação desses triglicerídeos relacionado exatamente nessa situação. Tá? Então, a gente pode dizer que o que sobrou da glicólise, de maneira geral, e também da formação de glicogênio, ele vai ser utilizado exatamente para a síntese de triglicerídeo. Então, nós observamos que, de certa forma, quando eu tenho uma demanda de ATP baixa, mas eu tenho um excesso de substância que poderia ser oxidada, então a gente acaba tendo esse desvio de rota, né? Então que a gente vai estar sintetizando esses ácidos graxos para que possa estar sendo acumulado na forma de triglicerídeo. O que nós observamos que, de certa forma, a síntese dos ácidos graxos ele vai estar acontecendo aí na questão do fígado, das glândulas mamárias,
né? E até mesmo em pouca quantidade, né? Vamos dizer assim, do tecido adiposo. Então a gente observa que são os locais onde de fato a gente tem, né, esse tipo de situação. E toda a dinâmica que vai acontecer na síntese, ele vai estar acontecendo no citossol da célula, né? No citossol dos hepatócitos, por exemplo, né? Vamos utilizar o fígado como um exemplo para a gente poder estar falando a respeito dessa via. Então, o que a gente percebe que para a formação desse tipo, né, de substância, né, desse tipo de composto, no caso, a formação desses ácidos graxos, o que a gente vai perceber vai ser um processo de incorporação de carbono no acetil-CoA. Tá? Então, aí a gente observa que, dessa forma, eu vou aumentando essa cadeia, formando um ácido graxo, e aí para que eu tenha a formação do palmitato, que vai ser um ácido graxo aí de 16 carbonos, que é o principal que a gente observa que vai ser acumulado, vai ser armazenado, né, depois que tem toda aquela dinâmica de esterificação lá com glicerol para poder estar acumulando, por exemplo, no tecido adiposo, né? Mas, de certa forma, vamos imaginar que essa dinâmica ela vai depender da utilização de moléculas de ATP e também do NADPH, no seu estado reduzido. Então, de certa forma, a gente observa que ele vai ser doador de hidrogênio, né, em toda essa dinâmica do processo. Então, ele vai ser oxidado e vai, né, toda aquela dinâmica de reduzir a molécula pelo qual ele vai estar atuando, né? Então, eu tenho esses elementos que vão ser essenciais para que, de fato, toda essa dinâmica da síntese de ácidos graxos, de fato, elas possam acontecer. Ok? Então, ó, só para a gente poder observar, existem duas situações, né? Inclusive estão destacadas aqui no iniciozinho do slide, que vão estar sendo cruciais para que essa síntese de ácido graxo ela possa começar. Eu tenho, por exemplo, a questão do aumento de ATP. Se eu tenho um aumento de ATP, eu vou diminuir a demanda por ATP, né? E aí a questão da formação do citrato. Então, que vai intensificar essa via de formação exatamente de síntese desses ácidos graxos, tá? Então, de certa forma, vamos imaginar que esse excesso de acetil-CoA ele vai estar acontecendo na matriz mitocondrial, beleza? Então, eu tenho, por exemplo, inicialmente a transferência desse acetil-CoA, né, lá para o citossol. Mas só, pessoal, que nós observamos que não tem como esse acetil ele ir diretamente. Então, ele precisa de uma espécie de um transportador. A gente já vem vendo, né, em outras vias metabólicas que existem transportadores específicos para determinadas moléculas e outras que precisam ser transformadas para que, de fato, elas possam ir até o local onde a via, de fato, ele vai acontecer. Tá? Então, primeira coisa, só para a gente relembrar, o excesso desse acetil-CoA na mitocôndria vai ser, por exemplo, oriundo, talvez, aí, de uma oxidação do piruvato, né? Então, aí que vai formar grande quantidade desse acetil-CoA. Pode ser, por exemplo, da questão do metabolismo de corpos cetônicos, que a gente vai estar vendo no final dessa aula. Né? Então, que a gente vê uma via de produção de acetil-CoA. E, lembrando lá da questão do metabolismo das proteínas, alguns aminoácidos também podem estar levando, né, aquilo que seria a formação desse acetil-CoA. Então, percebam, se eu tenho excesso ali, consequentemente, a gente acaba aumentando a quantidade de citrato. Citrato, consequentemente, de isocitrato. E nós vimos lá na via, por exemplo, do ciclo de Krebs, que o excesso desse citrato ele acaba sendo um inibidor da via, né, do ciclo de Krebs. Né? Então, de certa forma, ele vai inibir lá o isocitrato desidrogenase devido à quantidade de ATP que foi produzido. Então, vamos imaginar que eu tenho que dar conta. O que eu tenho que fazer com esse citrato? Então, de fato, ele acaba sendo transportado aí da matriz da mitocôndria, né, exatamente lá para o citossol, para que, de fato, todo esse processo ele possa acontecer. Né? Então, vamos imaginar, eu tenho o excesso de acetil-CoA, aí eu tenho a condensação com oxalocetato, formação do citrato, o excesso de citrato inibe a via de oxidação, que seria o ciclo de Krebs. Então, justamente por conta do excesso de ATP,
Então, eu preciso dar conta. Então, esse citrato, ele vai sair exatamente da matriz mitocondrial em direção ao citossol. Aí, pessoal, chegando no citossol, eu tenho uma clivagem, que seria exatamente eu transformar esse citrato novamente em oxalocetato mais acetil-CoA. Então, eu tenho o ATP citrato liase, então, que vai estar fazendo exatamente essa dinâmica. Percebam aqui, ó, a questão de uma molécula de ATP, né? De fato, realizando exatamente esse tipo de, essa dinâmica, né? Então, que vai estar realizando, né, aquilo que seria o processo de clivagem do citrato. E aí eu formo oxalocetato e acetil-CoA. Aí lembra que esse oxalocetato ele vai voltar, né? Vai voltar lá para a matriz mitocondrial, toda aquela dinâmica, né, dentro daquilo que seria as suas lançadeiras, né, de transportadores, para que possa estar voltando, né, para a dinâmica desse processo metabólico, né? Então, aí chegou o acetil-CoA lá no citossol. Beleza? Então, aí a gente tem essa dinâmica inicial para a síntese desses ácidos graxos. Aí, pessoal, uma vez que tenha chegado ali no citossol, o que nós vamos observar é exatamente uma dinâmica de carboxilação desse acetil-CoA. Então, ó, percebam o acetil-CoA sendo carboxilado pelo acetil-CoA carboxilase, né? A partir da adição de uma molécula de CO2, né? Aí a gente vê a segunda molécula de ATP, né? Que vai estar sendo gasta, né? Vamos dizer assim. E aí eu tenho a formação exatamente do malonil-CoA. Então, aí eu tenho a primeira molécula importantíssima, né? Então, esse composto ele vai ser importante para que tenha o elongamento das moléculas de ácido graxo, né? Então, a gente vai ver, né, em que sentido que ela vai estar participando. Então, ó, excesso na mitocôndria, aí eu tenho acetil-CoA com oxalocetato, formei o citrato, citrato sai da mitocôndria, foi para o citossol, ela vai sofrer a clivagem, separa acetil-CoA oxalocetato, aí esse acetil-CoA, aí eu já te dá início ao processo, que aí eu vou ter um processo de carboxilação desse acetil-CoA. Então eu formo o malonil-CoA. Beleza. Então, as etapas. E aqui, ó, como eu disse para vocês, mais uma molécula de ATP que acaba sendo utilizada, né, como uma energia para que, de fato, esse processo de carboxilação ele possa acontecer. Tranquilo. Aí, pessoal, a gente já vem exatamente dentro de uma dinâmica, né, que seria a formação, que seria o elongamento, né, a formação dessa cadeia longa de acetil-CoA, né, para que possa estar dando origem ao ácido graxo. Então, nós observamos aquilo que seria a participação de uma enzima, o acetil-CoA ACP acetiltransferase, tá? Então, que ela vai ter exatamente um resíduo de cistina, né, e um domínio de proteína, né, que vai ser exatamente onde a gente vai estar observando toda a dinâmica de formação dessas moléculas. Então, ó, por enquanto, vamos esquecer o malonil, né, que a gente viu ali sendo sintetizado, né, a partir da carboxilação. Então, ó, o que vai acontecer é que uma molécula de acetato, né, de acetil, né, de acetil-CoA, ele vai ser transferido exatamente por o grupamento, né, que a gente fala que seria o grupamento de enxofre, né, o resíduo de cisteína, né, que vai estar relacionado exatamente a essa molécula, né? Então, o resíduo de cisteína recebendo exatamente a primeira molécula de acetil-CoA. Então, aqui eu tenho a formação do domínio acetil-CoA ACP, né, que seria a questão da sintase, né, a acetiltransulose, né? Beleza. Aí, pessoal, no momento em que eu tenho a formação desse acetil-CoA, nós observamos que na segunda etapa, né, eu tenho exatamente a formação de um segundo sítio temporário, né, que aí a gente vai ver a fragmentação de 2 carbonos sendo formado, né, que vai estar se ligando ao resíduo de cisteína, né? Então, que aí a gente acaba observando exatamente essa segunda modificação, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho a ligação da acetil-CoA, né, com a ACP, aí eu tenho a transferência,
né, do grupamento acetato para o resíduo de cisteína. Então, eu tenho formação do complexo, né, acetil-CoA-cisteína, acetiltranslucidase, né? Aí, na etapa seguinte, o que nós observamos seria a ligação daquele maloil que foi sintetizado exatamente lá naquele ACP livre, né? Então, vai aceitar exatamente o maloil, que seria aquele complexo aí de 3 carbonos, né? Então, aí, as 3 primeiras etapas. Então, ó, novamente, só para a gente sintetizar o processo. Então, eu tenho lá o maloil que foi formado, por enquanto não está participando da dinâmica. Então, eu tenho lá o ácido graxo sintase, né? O que a gente fala que seria o ACP. Então, ele tem uma porção que seria um resíduo de cisteína e eu tenho um domínio proteico, né? Que seria o ácido graxo sintase. Então, inicialmente, eu tenho os dois complexos, eu tenho a ligação do acetil-CoA nesse ACP, né? Aí, o que vai acontecer seria a transferência do acetato para o resíduo de cisteína, né? Então, aqui eu tenho exatamente um acetato ligado à cisteína. Aí, vamos imaginar que esse ácido graxo sintase ele está livre. Então, eu tenho um maloil-CoA que vai estar se ligando exatamente a esse resíduo, né, do ACP. Aí o que a gente vai observar seria exatamente uma nova transferência para que seria, né, exatamente o resíduo de cisteína. Que aí vamos imaginar que a gente acaba tendo aquilo que seria um processo de alongamento da molécula. Então, ó, que nós observamos na questão da etapa 4 seria justamente isso. Eu tenho um processo de descarboxilação desse maloil que está presente aqui e ele vai transferir, né, mais um grupamento acetila para o resíduo de cisteína. Então, percebam, aqui eu já tenho 2 carbonos. Aí, na etapa anterior, eu adicionei o maloil de 3 carbonos. Então, eu fiz uma descarboxilação. E o grupo acetila foi transferido para o resíduo de cistina. Então, agora eu tenho aqui, ó, um complexo de 4 carbonos, né? Então, aí a gente acaba observando essa dinâmica, né? Aí, na etapa 5, eu não vou ter ainda um ácido graxo. Eu vou ter exatamente aí um grupamento cetona. Então, eu tenho aí o papel do NADH, NADPH. Então, o que ele vai estar fazendo é um processo de redução da cetona para álcool, né? Então, seria exatamente isso aqui, ó. Então, ó, eu tenho o NADH, então ele vai fazer exatamente a dinâmica de redução, né? Percebam aqui, ele vai quebrar a dupla ligação do grupamento cetona, vai adicionar um hidrogênio, e aí eu tenho a formação exatamente do álcool, né? Então, aí a gente acaba observando esse grupamento aí de 4 carbonos, né? A etapa seguinte, que seria a etapa 6, nós observamos que essa molécula, né, que a gente fala que seria o cetoacil, que acabou sendo formado, ele vai sofrer exatamente a remoção de uma molécula de água. Então, ó, percebam que esse álcool aqui, ele acaba sendo retirado. E aí a gente acaba formando exatamente, né, o complexo do domínio 3-hidroxiacil-ACP desidratase, né? Então, aí eu tenho um complexo de 4 carbonos. Então, a gente chegou exatamente na penúltima etapa para a síntese de ácido graxo. Então, ó, chegando nesse último processo, eu tenho uma nova molécula de NADH que vai estar fazendo o processo de redução da dupla ligação. Então, quando ele reduz a dupla ligação, ele vai transferir novamente para o resíduo de cistina, né? Então, aí nós observamos exatamente a formação de um enoil redutase, né? Então, aí, redução, aí eu quebro essa dupla ligação e transfiro exatamente para esse grupamento da cistina. Então, pessoal, vamos imaginar que agora eu tenho um processo de 4 carbonos. Aí nós observamos que esse ciclo de formação do ácido graxo, ele vai estar acontecendo por volta de 5 vezes, né? Porque eu vou adicionando de 2 em 2, 2 em 2. Então, eu vou incorporando, a partir do maloil,
um acetato por cada ciclo, né? E tendo toda aquela sequência. Primeiro uma descarboxilação, depois uma redução, depois uma desidratase, para seguinte uma redução, e aí eu vou 2, 4, 6, 8, até atingir o comprimento de 16 carbonos, né? Que aí, de fato, vai estar relacionado à formação do palmitato. Aí, pessoal, depois que eu tenho esse complexo de 16 carbonos ligado, né, que aí vai ser o palmitato, aí a gente tem aquilo que seria a ação de um palmitoil tiroesterase, que vai estar clivando exatamente a ligação com a enzima do ácido graxo sintase, para que, de fato, possa estar liberando aí o palmitato. Então, a gente acaba observando, de fato, toda essa dinâmica na síntese desse ácido graxo. Então, ó, resumindo, né? Resumindo aí a ópera. Vamos pegar lá desde o início. Excesso de acetil-CoA, condensação com oxalocetato, formação do citrato, sai da matriz mitocondrial e vai exatamente para o citossol. Chegou no citossol, eu tenho a clivagem desse citrato, separo oxalocetato de acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai sofrer uma carboxilação, formando o maloil-CoA. Beleza. Aí eu tenho o complexo do ácido graxo sintase, eu tenho a ligação de um acetato, né? Aí, por seguinte, a ligação do maloil. Esse maloil, ele vai sofrer uma descarboxilação, vai perder um carboidrato, e aí eu vou ter a adição de um acetato. Né? Então, aí, o acetato, aí tendo todas aquelas etapas, né? De redução, desidratação, redução, aí formei o complexo de 4 carbonos. Aí depois eu vou repetindo o processo, né, durante 5 vezes, né, vamos dizer assim, até eu atingir o complexo de 16 carbonos, que é a forma que a gente armazena esse ácido graxo, né, na forma de palmitato. Aí no final eu tenho uma tiroesterase que vai clivar e liberar o palmitato aí, né, que já vai ser o carboidrato, o lipídio ácido graxo de 16 carbonos. Então essa seria a dinâmica para a síntese de ácidos graxos. Ok? E aí, pessoal, nós observamos como qualquer via metabólica, a gente vai estar passando por uma dinâmica de regulação. E a regulação ela vai acontecer principalmente no acetil-CoA carboxilase. Então, vamos imaginar que eu tenho uma ativação alostérica pelo citrato, que foi aquilo que eu falei com vocês. O excesso de citrato inibe o ciclo de Krebs, então, consequentemente, ele vai ativar a via de síntese de ácido graxo. Eu tenho uma ativação alostérica por acil-CoA de cadeia longa, ou seja, quando eu tenho excesso de palmitato, eu vou inibir o acetil-CoA carboxilase. Então, vai parar de sintetizar. A proteína quinase, ativada por AMP fosforilada e inativada, e vai inativar, né, inativa o acetil-CoA carboxilase. Aí, pessoal, importante exatamente essa via aqui, ó. A mesma via que nós vimos quando nós conversamos a respeito lá do processo da glicogenólise, da glicogênese. Então, vamos imaginar. Quando eu tenho a ligação do glucagon, né, ou da adrenalina, então ela promove a fosforilação do acetil-CoA carboxilase. Então, quando o acetil-CoA ele vai ser fosforilado, eu vou inibir a via. Em contrapartida, quando a insulina se liga ao receptor, ele vai desfosforilar o acetil-CoA carboxilase. Então, ela vai ativar a síntese dos ácidos graxos. Então, lembra quando eu comentei com vocês que aquela dinâmica do AMP, fosforilado, desfosforilado, a gente ia ver tanto na dinâmica dos carboidratos como também dos lipídios. Então, insulina e glucagon, a gente vê de fato toda essa dinâmica, né? Então, por isso que a gente vê, ó, presença de hormônios contrarregulatórios, como no caso a adrenalina e o glucagon, né? Que aí vai estar inibindo a via. E na presença da insulina, como eu disse para vocês, ó, acetil-CoA carboxilase vai ser desfosforilada
e aí a gente tem ativação. Então, percebam que a regulação ela vai ser bem parecida com aquela dinâmica da glicogênese e da glicogenólise, né? Em que eu tenho a atuação da insulina e do glucagon para poder estar fazendo essa dinâmica de fosforilação e desfosforilação, né? Da glicogenase, da oxidase, para que, de fato, a gente possa estar tendo aquilo que seria a formação desses complexos, né? De biomoléculas. Então, aqui seria uma dinâmica que a gente define como uma regulação de curta duração. Aí, pessoal, eu tenho um processo de regulação de longa duração, que aí vamos imaginar que isso vai ser um processo mais demorado, né? Então, que isso demanda uma mudança, né, relativamente alta para que esse processo, de fato, ele possa estar acontecendo. Então, ó, o consumo prolongado de calorias, então, consequentemente, isso ativa. Então, vai aumentar a síntese de acetil-CoA carboxilase. Então, calorias, não necessariamente gordura. Então, carboidratos, então aquela situação, né? Você, consequentemente, aumenta a quantidade de citrato que vai ativar a via, né? E eu tenho, ó, dietas com pouca caloria ou com alto conteúdo de gordura. Aí, percebam, com pouca caloria, não vai ter a beta-oxidação. Desculpa, não vai ter a síntese de triglicerídeo, já que você tem um nível energético baixo. E alto conteúdo de gordura, ou seja, você já vai ter ácido graxo. Não tem para que você sintetizar mais ácido graxo. Então, vai provocar a redução da síntese de ácido graxo. Percebam, pessoal, redução da síntese de ácido graxo não necessariamente vai reduzir a síntese de triglicerídeo, que aí vai ser a forma de armazenamento, tá? Então aí a gente observa dessa forma, porque alguém pode falar, mas comer gordura não vai criar, comer com gordura não vai criar reserva de lipídio, não vai criar gotículas, né, de adipócitos? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos imaginar que aqui a gente está falando da dinâmica ainda da síntese de ácidos graxos. Porque triglicerídeo vai ser na esterificação desses ácidos graxos com glicerol. Então não tem para que eu sintetizar mais se naquela dinâmica de digestão eu tenho a liberação desses ácidos graxos livre na corrente sanguínea. Então esses são os reguladores a longo prazo. Tá? Aí, pessoal, achei interessante destacar isso aqui para vocês, a metformina, que é um medicamento que vai ser utilizado, né, na questão da diabetes do tipo 2. Então, ele acaba, de certa forma, inibindo a quantidade de triglicerídeos na corrente sanguínea, justamente por conta da inibição do acetil-CoA carboxilase. Então, ele vai fosforilar o AMP, então fica MPK, então vai estar fazendo toda a dinâmica de estar diminuindo aquilo que seria a síntese. Então, como a gente tem vias que vão estar acontecendo a partir do mesmo inibidor, então, de fato, a gente inibe também a questão da glicose na corrente sanguínea, né? Então, aí a gente vai ter toda aquela situação relacionada ao controle. Até porque, quando a gente fala de diabetes do tipo 2, a gente vê também uma alteração, né, nos níveis de triglicerídeo e colesterol na corrente sanguínea. Então, essa seria a dinâmica da regulação do acetil-CoA carboxilase. Só lembrando que esse acetil-CoA carboxilase é aquele lá que vai estar envolvido no maloil, tá? Não vai ser aquele complexo enzimático com resíduo de cistina, não. Então, a gente tem exatamente toda essa dinâmica relacionada a esse processo. Ok? E aí, pessoal, de certa forma, depois que esse ácido graxo ele foi sintetizado, ele vai ser armazenado em algum lugar, né? Então, a gente observa que para que ele possa ser armazenado, ele não vai ser armazenado na forma de ácido graxo. Como eu disse, ele precisa estar esterificado com glicerol. Então, eu tenho que produzir a base para que eu possa estar ligando a esse triglicerídeo. E aí eu tenho as vias de produção do glicerol. Nós temos aí duas vias principais para a produção do glicerol fosfato, né? Que vai ser a forma que vai ser transportada. Então, o fígado, que vai ser o principal local, né? Principal sítio de síntese, e no tecido adiposo, a produção desse glicerol fosfato, ele vai estar acontecendo a partir, né? Que a gente fala da glicose, né? Da partir da oxidação da glicose.
Então, aí eu tenho, de fato, ali de hidroxicetona, né, que aí eu tenho aí o processo de glicerol fosfato desidrogenase, então que vai estar formando esse dihidroxicetona em glicerol fosfato, né? Então, aí a gente tem a atuação dessa enzima que vai reduzir, então, o glicerol fosfato para glicerol fosfato desidrogenase, pela, né, glicerol fosfato desidrogenase. Então, aí a gente acaba tendo a formação inicial, né, tanto no fígado quanto no tecido adiposo. A outra via para obtenção desse glicerol fosfato, né, vai ser justamente pela absorção, né, que vai utilizar o glicerol quinase e vai converter o glicerol livre em glicerol fosfato. Então, vamos imaginar, quando você tem a dinâmica de oxidação desses ácidos graxos, então, consequentemente, você libera o glicerol livre. Então, lá no fígado, então só vai acontecer no fígado, ele pega o glicerol livre e transforma, né, a partir do glicerol quinase para converter, então, em glicerol fosfato. Então, são as duas vias. Uma vai ser pela glicólise, né, então, a partir do dihidroxicetona fosfato e formação do glicerol fosfato, e a outra vai ser apenas no fígado, onde eu tenho um glicerol e aí eu formando o glicerol quinase, né? A partir do glicerol quinase para poder estar formando o glicerol fosfato. Então percebam, né? Aqui eu necessito então de uma molécula reduzida de NAD para que de fato eu tenha produção. E no caso da segunda via, que seria a partir do glicerol livre, então eu preciso de uma molécula de ATP para que possa estar fazendo a fosforilação dessa molécula de glicerol. Então, ó, o glicerol quinase só tem no fígado. Aí eu tenho a obtenção exatamente dessa molécula de glicerol. Ok? E aí, pessoal, a gente vem para a dinâmica da formação da molécula de triglicerídeo, que vai ser a forma como vai ter aquele processo para poder estar armazenando. Então, percebam que, inicialmente, a gente precisa converter esses ácidos graxos na sua forma ativada, né? Então, para eu converter um ácido graxo na sua forma ativada, a gente vai estar ligando ele a uma molécula de acetil-CoA. Então, ele só consegue participar da via, né, de síntese de triglicerídeo se ele estiver ligado a uma molécula de acetil-CoA, né? Então, aí a gente observa, né, de fato toda essa dinâmica, né? Então percebam, aqui, ó, acil-CoA, aí a gente já tem, né, o ácido graxo ativado. Então eu tenho essa sequência de reação para que eu tenha a formação do triglicerídeo, né, do triacilglicerol, do triglicerídeo. Então, ó, a primeira reação, a primeira e a segunda, né, vamos dizer assim, ela vai estar relacionado à adição de acilglicerol, de ácido graxo, né? Então, do acil-CoA, em um dos carbonos do glicerol, né? Geralmente, a gente vai estar falando exatamente na remoção, né? No primeiro e no terceiro carbono, né? E aí a gente tem, ó, eu adiciono o primeiro, aí formo o ácido lisofosfatídico, né? Aí eu adiciono o segundo, acil-CoA, para a formação do ácido fosfatídico, né? Aí a gente observa, então, de fato, um glicerol ligado a uma molécula de fosfato e 2-acilglicerol, tá? O que nós observamos, pessoal, que na dinâmica da transferência desse ácido graxo para a molécula de glicerol, aquele acetil-CoA, aquela coenzima A, né, que foi utilizado para sua ativação, ela vai estar sendo liberada e formando, no caso, né, o acetil-CoA, né? Então, perceba, ó, adicionei o primeiro, liberei a primeira molécula de acetil-CoA. Adicionei o segundo ácido graxo, liberei o segundo. Então, eu tenho o ácido fosfatídico, né? Então, aqui nessa terceira etapa, eu vou ter a remoção da molécula de fosfato, né? Então, ó, já adicionei no carbono 1, no carbono 2. O carbono 3 está ligado ao fosfato. Então, eu tenho, de fato, a ação de uma fosfatase para remoção do grupamento fosfato do carbono 3, né? Aí, removi, formei um diacilglicerol. E aí esse diacilglicerol, aí ele vem com a adição do terceiro ácido graxo ativado. Para aí eu tenho a formação do triglicerídeo, tá?
Então, a síntese, né, do ácido do triacilglicerol ele vai ser relativamente simples, mas ele é dependente de um ácido graxo ativado ligado ao CoA, né, coenzima A, e do glicerol fosfato, que tem aquelas duas vias que acabam sendo realizadas, né? Ou seja, pela glicólise ou pelo glicerol livre que vai estar acontecendo no fígado. Então lá, glicerol, 3 carbonos, sendo que o terceiro carbono está ligado ao fosfato. Então, eu tenho duas sequências de ligação de ácido graxo. Então, eu adiciono o ácido graxo no carbono 1, né, e no carbono 2, né, que seria por uma aciltransferase. Aí, nessa dinâmica de adicionar, a gente observa a remoção da coenzima A. Aí, a terceira etapa vai ser justamente para que a gente possa observar a remoção do grupamento fosfato do carbono 3. Removi a gente remove, né, no caso aí a partir de uma fosfatase, formei um diacilglicerol, aí eu venho, adiciono a terceira molécula de ácido graxo. E aí eu tenho a formação, de fato, do triacilglicerol, né, ou triglicerídeo. Então, essa seria a dinâmica, né, relacionada ao processo de armazenamento. Ok? E aí, pessoal, a etapa seguinte, né, vamos dizer assim, se a gente falou da lipogênese, agora vamos falar da lipólise, que corresponde ao processo de oxidação dos ácidos graxos. Então, essa oxidação do ácido graxo, vamos imaginar que vai ser você pegar aquele triglicerídeo, separar novamente e utilizar o ácido graxo pelo tecido periférico, né, pelo músculo, enfim, pelos tecidos que estão necessitando de energia. Então, vamos imaginar que todo aquele triglicerídeo que foi sintetizado, ele vai estar sendo armazenado principalmente no tecido adiposo, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, lá no tecido, quando a gente falar na histologia de célula de tecido adiposo, exatamente a forma como esse lipídio ele vai ser armazenado, né? Então, gotículas lipídicas. Então, o tecido adiposo ele acaba funcionando como um depósito de gordura, né? E aí, ele vai ser um tecido em que vai estar prontamente disponível para que ele possa ser mobilizado como fonte de energia. Tá? Nós observamos que uma pequena parte desse triglicerídeo ele vai poder ser armazenado no fígado. Por que pouca parte? Porque geralmente quando você tem a síntese desse triglicerídeo, ele vai ser transportado pelo VLDL, né? Então, lembra a aula passada, né? A questão do transporte desses triglicerídeos. Então, ele vê, pela questão do VLDL, transportando esses triglicerídeos via corrente sanguínea, né? Aí a gente acaba observando, né, de fato, esse processo. E aí, pessoal, nós temos a dinâmica que essa oxidação ela vai estar gerando aquela 9 quilocalorias por grama, né, a partir da liberação de CO2 e de água, né, e aí ela acaba sendo muito mais energética, né, quando a gente compara com a oxidação de uma proteína ou de um carboidrato, né? Então, que aí acaba tendo, de fato, essa dinâmica. Então, é bem interessante, né, bem dinâmico aquilo que seria todo o processo de oxidação desses ácidos graxos. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, então aqui ó, a molécula de triglicerídeo, interessante, se eu tenho 3 moléculas de ácido graxo, então a gente pode observar que essa dinâmica ela acontece 3 vezes. Né? Então imagina quanto de energia que uma molécula de triglicerídeo ela pode estar fornecendo. Inclusive depois eu até mostro uma tabelinha para a gente ter uma noção. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, aqui eu tenho a célula adiposa, o triglicerídeo, aí ó, eu tenho a separação, então, formação do glicerol ou do ácido graxo. O ácido graxo vai estar sendo oxidado. Na oxidação do ácido graxo, eu tenho a formação do acetil-CoA. Acetil-CoA entrando no ciclo de Krebs. No caso do glicerol, o glicerol pode entrar na glicólise, né, na questão da glicose fosfato de hidroxetona, e aí a gente vê na via glicolítica, ou na gliconeogênese, que é o que a gente vai ver na semana que vem, né? Que seria a obtenção, né, a partir de substâncias não glicídicas, né, de moléculas não glicídicas. Então, aí a formação da glicose. Né? Ou então, aqui não mostra,
né? Mas vamos imaginar que ele pode estar sendo convertido em glicose 6-fosfato para que possa estar exatamente na síntese. Mas a gente está falando de um processo de jejum, então o destino vai ser sempre a questão da obtenção de energia. Então, ele vai dar preferência para essas vias e não para a formação novamente de triglicerídeos. Até porque a gente sabe, né, que toda a dinâmica de regulação vai ser baseada exatamente nesse tipo de direcionamento, né? Então, se eu ponho em jejum, glucagon, né, adrenalina, por exemplo, então vai estar incentivando a dinâmica da lipólise, de quebra, oxidação, então eu preciso de energia. Então, essa dinâmica de glicose 6-fosfato, para sintetizar mais triglicerídeos, nesse momento não vai acontecer. Ok? Aí, pessoal, com relação à questão da liberação dos ácidos graxos. Então, é importante que dentro dessa dinâmica eu preciso ter uma espécie de uma sinalização, né? E essa sinalização ela vai estar acontecendo a partir da LSH, que seria uma lipase sensível ao hormônio. Então, a partir do momento que eu tenho a ligação, né, aí a gente observa aquela mesma dinâmica, né, no caso aqui da adrenalina ou do glucagon, aí o que vai acontecer? Eu vou ter a formação, a fosforilação, né, da proteína quinase, e essa proteína quinase ativa acaba fosforilando a LSH. Uma vez a LSH fosforilada, ela dá início ao processo de remoção do ácido graxo do carbono, né, lá do triglicerídeo. E aí a gente observa que esse processo, ele de fato, ele vai acontecendo. Então, pontapé inicial, estado de jejum, atuação do glucagon, da insulina, ativação da proteína quinase. Proteína quinase vai lá, né, que seria aquele complexo AMP. Então, AMP, proteína quinase vai fosforilar a LSH. LSH fosforilada remove o ácido graxo do carbono 1 ou do carbono 3 do glicerol. Aí vamos imaginar que eu tenho um diacilglicerol. Aí eu tenho outras lipases específicas que acabam removendo esses ácidos graxos que estão remanescentes ali, né? Então aí a gente observa de fato esse processo. E importante, pessoal, como aqui eu tenho a ativação do LSH, então aquele acetil-CoA carboxilase aí vai ser inibido, né? Então é aquela mesma dinâmica que nós vimos da glicogenólise e da glicogênese. Uma está ativada quando fosforilada e a outra quando está fosforilada, só que ela vai estar inativada. Então, fosforilada significa, então, que o LSH vai estar fazendo a beta-oxidação. O acetil-CoA carboxilase fosforilado é inibido, então não acontece a síntese de triglicerídeos. Aí, se eu tenho uma desfosforilação, LSH inibida. O acetil-CoA carboxilase desfosforilada está ativada. Aí eu tenho toda a dinâmica de síntese de triglicerídeos. Tá? Primeiro, na formação do ácido graxo, para posteriormente eu ter a síntese dos triglicerídeos. Tá? Então aqui eu tenho a questão do glucagon, né? Que vai ser, que a gente está observando até aqui, glucagon, adrenalina. Então aqui na fotinha eu estou mostrando a adrenalina, mas imaginar que os receptores acabam sendo basicamente o mesmo. Tá? Aí, pessoal, numa dinâmica de inibição do LSH, aqui está mostrando a insulina baixa, mas vamos imaginar a insulina alta, que aí ela vai promover a desfosforilação do LSH. Aí faz com que essa enzima ela se torne inativa. Tá? Então, essa vai ser toda a dinâmica relacionada à oxidação desses ácidos graxos. Ok? Então, pessoal, antes da gente falar de fato como que acontece a remoção desses acetil-CoA a partir da beta-oxidação, então vamos só para a gente ver a questão do destino do glicerol, né? Então a gente viu que lá no fígado esse glicerol pode ir para a via glicolítica ou pode ir para a gliconeogênese, né? Então toda a dinâmica do glicerol que foi de fato removido para que possa estar sendo utilizado. Só que tem um porém, pessoal, lá no adipócito, por exemplo, esse glicerol ele não pode ser metabolizado, né? Então, justamente pelo fato do adipócito ele não ter o glicerol quinase.
Então, o que acontece é que ele vai ser transportado lá para o fígado, esse glicerol livre, para que, de fato, ele possa ser fosforilado, tá? E esse glicerol fosfato que foi resultante, aí pode estar sendo utilizado para a síntese de triacilglicerol, né, como eu disse para vocês, ou então convertido, né, ao dihidroxicetona fosfato, que aí vai participar da glicólise ou da gliconeogênese. Então, o destino do glicerol. Tecido adiposo, LSH, tirou o ácido graxo, o glicerol livre, não faz nada no adipócito, vai para o fígado, onde ele é fosforilado, pode ser utilizado para a síntese de novos triglicerídeos ou simplesmente entrar na via glicolítica, né, na forma de hidroxicetona fosfato, ou na glicólise ou na gliconeogênese. Então, seriam as vias relacionadas a isso. É interessante, pessoal, que quando a gente fala desses ácidos graxos, ó, aqui dá para a gente perceber, ó, esses ácidos graxos que a gente fala não esterificados, então eles vão sair, né, a partir da membrana plasmática desses adipócitos, vão cair na corrente sanguínea, né, então que eu tenho um transportador dos ácidos graxos a partir exatamente dos adipócitos, né, aí vai depender onde que ele está armazenado, vamos considerar o adipócito. Aí caiu na corrente sanguínea, né? Aí eu tenho aquilo que seria, de fato, uma ligação com a albumina plasmática, e aí ele vai ser transportado até os tecidos, né? Aí eles vão ser transportados até o tecido onde ele vai ser utilizado, então aí eles vão estar formando derivados de coenzima A, né? Que aí vão ser oxidados para a produção de energia, né? Então aí a gente observa, né, que de fato vai ter essa situação. Só, pessoal, que na dinâmica da oxidação dos ácidos graxos, ele só acontece na mitocôndria. Então, células que não têm mitocôndria, de fato, não vão fazer esse processo de beta-oxidação. É o que acontece, por exemplo, nos eritrócitos. Por não possuir mitocôndria, ela acaba não utilizando nesse sentido. E outra dinâmica interessante, pessoal, que, por exemplo, no sistema nervoso central, apesar dela ter mitocôndria, a gente observa que ela não é capaz de estar utilizando ácido graxo para obtenção de energia. Então, até coloquei aqui, ó, mas as razões ainda não estão claras. Mas a gente sabe que o neurônio acaba não utilizando beta-oxidação, não utiliza, né? A gente vai observar, por exemplo, a partir dos corpos cetônicos, né? Aí, mas corpos cetônicos é excesso de acetil-CoA. Então, seria uma outra dinâmica. Agora, especificamente, oxidação dos ácidos graxos, a gente não observa, por exemplo, no caso do tecido nervoso, fazendo exatamente essa utilização. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala a respeito, então, de toda a dinâmica de beta-oxidação, a primeira característica importante é o fato de que vai estar acontecendo dentro da mitocôndria. Então, esse ácido graxo transportado pela albumina plasmática chegou até o tecido, a célula onde vai ser utilizada, mas lembra que para que esse ácido graxo ele possa ser utilizado, ele precisa ser ativado. Então, ó, eu tenho a ativação a partir da condensação com a molécula de coenzima A. Né? Então, aqui eu tenho a primeira reação que vai estar acontecendo no citosol. Ativação do ácido graxo. Então, a gente está falando do palmitato. Se a gente está considerando aquela via que eu armazenei triglicerídeo e agora estou utilizando, vamos levar em consideração o palmitato. Aí, pessoal, esse palmitato ele precisa ser transportado lá para a matriz mitocondrial. Aí eu tenho a importância de um transportador da carnitina. Então, tem dois tipos de carnitina. A carnitina a palmitato transferase 1 e a carnitina a palmitato transferase 2. A palmitato, carnitina palmitato transferase 1, ela fica na membrana da mitocôndria externa. E a carnitina palmitato transferase 2, ela fica na membrana interna. Então eu tenho duas, né? Aí a gente observa que eu tenho um processo de transporte para que, de fato, esse ácido graxo ele possa estar chegando lá na matriz mitocondrial. Então, ó, como que vai acontecer? Então, ó, uma vez ativado,
né? O que nós observamos exatamente vai ser a ligação com esse primeiro transportador, tá? Aí, quando ele está ligado a esse transportador, né, essa carnitina palmitato transferase, aí ele vai estar transferindo o grupamento acila para a proteína carnitina, tá? Então, ele vai tirar, né, ele vai clivar, liberar a coenzima A e transferir o grupamento acil para a carnitina. Então, carnitina acil, né? Vamos imaginar que vai ser formado. Aí, nessa segunda etapa, eu tenho uma translocase que vai jogar essa carnitina ligada ao grupamento acil, que seria o acil-carnitina, para dentro da matriz mitocondrial. Chegando na matriz mitocondrial, aí a carnitina palmitato transferase 2, ela vai liberar a carnitina e o ácido graxo, né? Só que ao mesmo tempo que ele libera o ácido graxo, ele vai ativar novamente esse ácido graxo. Então vai de novo ligar, né, aquilo que seria uma coenzima A para ativação desse palmitato. Então percebam, o ácido graxo ele não consegue chegar diretamente lá na mitocôndria. Então eu tenho a carnitina que vai ser um transportador para que possa fazer esse meio de campo, né, para poder levar ele até a matriz mitocondrial. Então, ó, eu tenho a dupla membrana da mitocôndria. Membrana externa, carnitina palmitato transferase 1. Membrana interna, carnitina palmitato transferase 2. Então, ó, no citossol, o ácido graxo ativado com coenzima A. Se ligou a carnitina transferase 1. Aí vem a proteína carnitina, vai se ligar ao grupamento acil, aí eu formei o acil-carnitina, e ela vai se translocar lá para a matriz mitocondrial. Né? Aí chegando lá na matriz, ela se liga a carnitina palmitato transferase 2, libera o ácido graxo, né? Vai estar, de fato, liberando também a carnitina, e essa carnitina ela volta para o espaço intramembranar para que possa estar carregando outro tipo de ácido graxo. Vamos imaginar, pessoal, que ela é igual uma balsa, né? Vamos imaginar que aqui é um rio. Aqui é um rio. Aqui eu tenho um lado de um vamos botar aqui, eu tenho aqui um local, uma base, e aqui eu tenho a outra. E a carnitina como se fosse uma balsa. Então ele vem até o primeiro local, pega de fato aí o ácido graxo e aí traz novamente e vai levar para o outro lado do rio. Então depois que ele deixa aqui, a balsa ela volta para buscar outro carro, né? Outra pessoa. Então imaginar que ela vai estar fazendo exatamente esse tipo de situação. Então pessoal, esse vai ser o primeiro movimento, né, de carregar esse ácido graxo lá para a matriz mitocondrial. E como eu disse, o ácido graxo, para poder ser utilizado, ele precisa estar ativado. Então, novamente, ele vai se ligar à coenzima A, para que, de fato, eu tenha né, ativação exatamente desse ácido graxo. Só lembrando que a gente está falando de palmitoal, né, de palmitato. Né? Então, a gente está relacionando exatamente esse ácido graxo aí de 16 carbonos, que é o que vai ser armazenado lá como triglicerídeo. Ok? Certinho? E aí, a gente vem para o processo de beta-oxidação. Pessoal, essa beta-oxidação, vamos observar que ela vai estar acontecendo igual nós vimos na síntese do triglicerídeo. Vários ciclos, né? Para que a gente possa estar liberando moléculas de acetil-CoA. E nessa dinâmica de liberação de acetil-CoA, nós observamos 4 etapas. Então, vamos aqui à primeira. A primeira etapa é uma etapa de oxidação ou uma etapa de desidrogenase. Eu tenho a participação de um FAD que ele vai estar sendo reduzido. Então, lembra que toda a dinâmica né, de oxidação de molécula, eu tenho aquilo que seria uma redução de um FAD, uma redução de um NAD. Então, eu preciso de uma molécula oxidada para que ela possa ser reduzida. Então, ó, percebam entre o carbono 3 né, e o carbono 2,
então a oxidação, né, a enoil-CoA, né, então aí a gente observa exatamente aquilo que seria a retirada de um hidrogênio. Então, consequentemente, a gente acaba observando aí a quebra da dupla ligação, né, que vai ser, no caso, aí a redução de um FAD. Aí, pessoal, formei o enoil-CoA. Aí a segunda etapa é uma etapa de hidratação. Então, ó, aquela dupla ligação que foi formada depois da desidrogenase, aí ela vai estar exatamente recebendo uma molécula de água. Então, quebrei a dupla ligação e formei um hidroxiacil-CoA, né? 3-hidroxiacil-CoA. Né? Então, aí a gente observa a terceira etapa que acaba sendo formada. A quarta etapa seria exatamente, né, uma etapa de... Desculpa, a terceira etapa seria exatamente uma etapa de, novamente, uma oxidação, né? Então, aí eu tenho uma molécula de NAD oxidada que ela vai ser reduzida. Então, ela vai promover a oxidação, então, da molécula. Então, ó, o que nós observamos, ó, que aquele grupamento, né, OH do enoil que foi formado, então, a gente retira o hidrogênio e forma novamente a ligação, né? Então, aí formando um 3-cetoacil-CoA, tá? E a última etapa, que seria a etapa 4, seria a cisão. Então, nessa cisão, eu tenho exatamente a ligação com uma coenzima A. Então, que vai estar formando exatamente um acil-CoA, né? Que vai continuar ali formado, e eu quebro aquilo que seria formando um acetil-CoA. Então, vamos imaginar que ele vai tirando de 2 em 2, né? Já que eu tenho que ter a formação de um acetil-CoA. Então, vamos lá. 4 reações. Primeira reação, desidratação, né? Que a gente... desidrogenação, né? Ou oxidação. Que eu tenho exatamente a molécula de FAD reduzindo, né? Que a gente vai estar reduzindo, né? Então, ela vai oxidar a molécula de acil-CoA em enoil-CoA. Então, a segunda etapa é uma hidratação. Esse enoil-CoA, então, vai ser hidratado, então, formando hidroxiacil-CoA. Aí eu tenho a terceira etapa, que vai ser uma nova oxidação. Então, dessa vez com a molécula de NAD. Então, essa molécula de NAD vai oxidar o grupamento OH, né, formando uma dupla ligação, e aí eu tenho a formação de 3-cetoacil-CoA. E a última etapa vai ser exatamente uma cisão. Então, essa molécula, né, então, de cetoacil-CoA, então ela vai ser quebrada, né, vai estar se ligando, né, na verdade, a uma coenzima A, aí forma o acetil-CoA e o acil-CoA. Então, vamos imaginar, se eu tenho um palmitato de 16 carbonos, no final dessas 4 etapas, eu tenho um ácido graxo de 14 e um acil-CoA. Aí, etapa seguinte, 12 mais um acil, 10 mais um acil, 8 mais um acil, 6, 4, e aí a gente libera os 2 últimos. Né? A última etapa vai liberar já 2 de cada. Né? Então, até coloquei aqui, ó, para os ácidos graxos com número par de átomos, as 4 etapas são repetidas em número igual a n dividido por 2 menos 1. Então, ó, 16 dividido por 2, né, menos 1. Então, a gente observa, né, que a gente vai ter exatamente aí as 7 etapas relacionadas a esse processo. Né? Então, essa vai ser a dinâmica, né? Às vezes que ele vai estar acontecendo para que você tenha a completa oxidação dessa molécula de ácido graxo. Ok? E, ó, só para a gente observar aquilo que eu falei com vocês, a questão da produção de energia. Então, a gente percebe, ó, que a cada molécula de acetil-CoA que é formado, então eu tenho uma molécula de FAD e uma molécula de NAD. Então, se eu tenho uma sequência de 7 reações, então eu tenho 7 FADs e 7 NADs. Então, se a gente lembrar, né, que cada FAD ele forma 2 ATPs. E cada NAD, a gente vê aquela dinâmica de 2,5 a 3 ATPs. Então, vamos observar que aqui ele está considerando 3. Então, ó, dos 7, eu tenho formação de 14 ATPs. E aqui, 21. Então, se cada acetil-CoA
ele vai estar entrando, por exemplo, lá na via glicolítica, né? No caso lá dos ácidos, na questão do ciclo de Krebs. Então, aí eu tenho a formação de 12, né? Aí a gente não está considerando, por exemplo, a glicólise. Então, só a partir da segunda etapa da respiração celular. Então, se eu tenho 7 etapas, né? Então, eu tenho 96 moléculas de ATP. Então, eu tenho 14 aqui, 21 aqui e 96, né? Então, 131. Só que lembra que eu gasto 2 ATPs para poder estar ativando o palmitato. Um lá no citossol e outro na mitocôndria. Então, eu desconto 2. Então, por isso que a gente vê, ó, uma molécula de lipídio, no caso, um ácido graxo, vai ter um ganho aí de 129 ATPs, né? Então, aí a gente observa, de fato, toda a dinâmica relacionada ao processo de oxidação do palmitato, que vai ser aquele triglicerídeo que acaba sendo, de fato, armazenado. Ok? E aí, pessoal, a inibição dessa via da beta-oxidação, ela acaba sendo interessante que a principal situação, né, que vai estar fazendo com que aconteça a sua inibição vai ser exatamente o maloil-CoA. Então, pessoal, o excesso de maloil-CoA, ele acaba fazendo com que aconteça, né, de fato, aquilo que seria a inibição da carnitina, né, 1. Né? Então, a carnitina 1 acaba sendo, de fato, aí, inibida, né? Então, aí a gente observa, de fato, esse tipo de situação, né? Aí ele vai impedir a entrada desses grupamentos, aí esses grupamentos aí de cadeia longa, né? Então, vamos imaginar que, de fato, você acaba impedindo que aconteça a degradação dele. Então, excesso de maloil, então vai estar, de fato, impedindo a entrada, né, dessas cadeias. Então, a gente observa, de fato, esse processo. É interessante, pessoal, que a questão da oxidação também ela vai ser controlada pela razão de acetil-CoA-CoA. Ou seja, se eu tenho pouco CoA, né, a gente coenzima A, então, consequentemente, eu não vou conseguir fazer toda aquela clivagem da beta-oxidação para a formação exatamente da carnitina, né, do caso aí do acetil-CoA. Então, vamos imaginar que eu tenho que ter bastante coenzima A para que, de fato, a gente eu possa observar esse tipo de situação, né? Então, aí a gente tem essa dinâmica de diminuição relacionada a acetil-CoA, ok? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, a regulação da via da beta-oxidação, né? Então, o que a gente observa a forma como, de fato, ela vai estar acontecendo. Então, quando eu tenho maior fluxo, então eu tenho aquilo que seria, né, exatamente a síntese relacionada a uma grande quantidade de calorias e a degradação no jejum, o estado hormonal elevado à relação de insulina, então aí isso vai fazer com que aconteça a síntese, e a degradação quando eu tenho mais glucagon. A fonte, então, para a síntese vai ser exatamente no fígado e degradação no músculo, né? Aí a gente observa que no caso a localização da síntese no citossol, a degradação principalmente na mitocôndria, e a gente vê o ativador da síntese, o citrato, o inibidor vai ser o acetil-CoA e no caso da degradação o maloil, né? Então, as coenzimas têm que ter o NADPH, se não tiver, vai inibir, né? E aqui eu tenho NAD-FAD para oxidação. Então, percebam que eu tenho várias dinâmicas que podem estar relacionadas a esse processo de síntese e degradação dos lipídios, ok? E aí, pessoal, para a gente finalizar, a questão dos corpos cetônicos. A gente observa que durante o jejum, né, por conta dessa grande quantidade de ácido graxo que acaba sendo mobilizado, isso vai fazer com que aumente a quantidade de acetil-CoA lá nos hepatócitos, né? Então, principalmente por conta desse processo. E o excesso de acetil-CoA acaba inibindo a piruvato desidrogenase. Então, de certa forma, toda a dinâmica de respiração celular acaba não acontecendo, né? Então, o que a gente percebe é que nessas situações a gliconeogênese não vai acontecer. Então, não vou armazenar, por exemplo, o glicogênio, né? Então, aí, desculpa, não vou estar sintetizando, né, glicose para que, de fato, acabe tendo esse processo. Então, o que a gente observa é que esse excesso de acetil-CoA, ele acaba sendo destinado para aquilo que seria a síntese de corpos cetônicos.
O que a gente observa é que essa via vai estar acontecendo no fígado, mas o fígado acaba não utilizando. Então, até porque o fígado ele não vai ter a enzima tioforase, né, que vai ser responsável por estar utilizando os corpos cetônicos como combustível. Mas, de certa forma, esses corpos cetônicos eles acabam sendo importantes para os tecidos que a gente considera extrahepático, né? Então, é interessante que a gente está falando, por exemplo, no próprio músculo, né, a questão do próprio o córtex renal, o próprio encéfalo. Então, isso faz com que, de certa forma, economize glicose. Então, você tem uma via intermediária da via glicolítica sem precisar ter oxidação da glicose. Ok? Então, ó, só para a gente ter uma dinâmica, a cetogênese, que seria a formação, né, desses corpos cetônicos. Então, ó, eu tenho um excesso de acetil-CoA, então aí eu tenho um acetil-CoA com acetil-CoA, então a gente tem a formação do acetoacetil-CoA, né? Aí esse acetoacetil-CoA, então a gente observa, né, de fato, aquilo que seria a retirada de toda essa dinâmica do CoA, né? Então aí que a gente observa aquilo que seria a liberação, né, de um acetato-CoA produzido então por essa molécula. Então eu tenho a combinação de uma terceira molécula de acetil-CoA, então formação do HMG-CoA, né? Aí depois que eu tenho esse HMG-CoA, nós observamos de fato que começo a ter a liberação dessas moléculas, né? Então o acetato vai ser reduzido. Então, eu tenho a formação de um acetato-acetato, né? Um acetoacetato, melhor dizendo, e esse acetoacetato ele pode ser reduzido para a formação do dihidroxibutirato e também da acetona. É interessante, pessoal, que esse processo de formação da acetona, ele acontece espontaneamente, né? Na corrente sanguínea, né? Nesse processo de descarboxilação do acetoacetato. Então, essa acetona, como é um composto volátil, então, ela vai acabar sendo liberado na respiração. Agora, o 3-hidroxibutirato, aí, ele pode estar entrando, né, na via para a produção exatamente de energia. Por isso que a gente observa o diabético, né, que acaba tendo aquela cetoácido, né, que acaba tendo a dinâmica da respiração, né, com aspecto de acetona, justamente por conta disso. Então, porque tem muito metabolismo de ácido graxo, produção de grande quantidade de acetil-CoA, e aí a gente vê a formação dessa acetona e aí acaba tendo toda essa dinâmica, né, que vai estar caracterizando, por exemplo, um diabético, tá? Então, ó, só para a gente observar, então vamos imaginar, ó, toda a dinâmica de formação, né, dos corpos cetônicos, que seria a cetogênese, que vai estar acontecendo no fígado. Então, ó, duas moléculas de acetil-CoA, né? Aí eu tenho a formação do acetoacetil, aí esse acetoacetil formando o hidroxi-3-metilglutarato, que vai estar formando acetoacetato, né? Aí esse acetoacetato, ele vai estar dando origem na questão do hidroxibutirato. Aí esse acetoacetoácido, ele pode ser biologicamente, né, descarboxilado, formando a acetona na corrente sanguínea. Aí a gente vem para a via da cetólise, né, que seria a utilização desses corpos cetônicos. Então, ó, o dihidroxibutirato no músculo, aí eu tenho aquilo que seria a formação do acetoacetato, e esse acetoacetato, a partir do ciclo, né, do ácido cítrico, né, a formação do acetil-CoA, e aí esse acetil-CoA entrando na via glicolítica. Então, ó, eu economizo, por exemplo, aquilo que seria a degradação da glicose, né, a oxidação da glicose. Ok? Certinho? Valeu, então, pessoal. Depois a gente volta para poder estar discutindo algumas questões relacionadas aí à nossa dinâmica. Até mais.